ar mais o episódio 5 e 6 do drama O Amor Pode Ser Traduzido. Eu estou adorando acompanhar com vocês e a gente já tá na metade, então, o episódio 5 e 6 aqui hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no like aqui embaixo e se inscreve no canal. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O episódio 5 começa com a Muhi e o Hiro gravando para o Romantic Trip. Ele sempre com aquela cara maravilhosa. O Hiro tá com poucas ideias nesse começo de reality. Mas a Muhi acaba meio que entornando toda a situação e fazendo com que fique muito divertido. E o Hiro tá assim olhando de uma forma diferente já pra Muhi. Porque ela tá com um ar de, muito amável, sabe? Mas não é por causa do Hiro, é por causa do Covinhas. Nossa queridíssima Muhi está no seu quarto junto com seu amigo e eles acabam tomando uma cervejinha. Um soju, na verdade. Então, o Covinhas vai pra lá e acaba encontrando ela lendo um livro com o óculos dele. E ela fica com esse óculos, acaba dando um momento constrangedor, mas um momento fofinho entre eles. E ela acaba saindo e ele vai atrás, porque ele quer o óculos dela, né? De volta, o óculos dele, no caso. E acaba que os dois ficam pra fora do quarto, porque ele esquece a chave lá dentro. E eles ficam pra fora. Ela meio que finge não estar com a chave dela, tá, gente? A chave dela tá no bolso. Mas ela finge também que deixou a chave dentro lá. E é meio que fofo isso, porque ela quer passar mais tempo com ele. E eles acabam indo lá pro hall lá embaixo e ficando um tempo juntos. Eles acabam conversando sobre a vida, sobre livros e sobre situações. Acaba sendo um momento super, hiper, mega fofo entre eles. Ai, bonitinhos. Eles acabam dormindo ali, tá, gente? No outro dia ele convida ela pra ir visitar a feira e eles vão também. Aqui é uns momentos muito fofos deles. Eles vão visitar a feira juntos, acabam indo ali, comendo alguma coisinha. E depois disso ele acaba indo buscar alguma coisa lá e em seguida ele acaba encontrando aquela outra produtora, porque parece que um dos produtores teve problemas pessoais e teve que sair do projeto. E a produtora, que é a namorada / noiva do irmão do Covinhas, teve que substituir esse cara. Então ela foi pro Canadá pra substituir e a Muhi acaba encontrando junto com eles, porque o Covinhas acaba encontrando ela lá no centro do Canadá. E a Muhi fica, encontrou com ela, né? Teu amor, você gosta tanto dela. Que legal, que bacana. Fica com ela então. Claro que ela não fala isso, mas é tipo a cara dela, exatamente isso. E a produtora fala que quer falar com o Hiro e o Covinhas vai junto, porque ele é meio que o tradutor, né? Então ele tem que traduzir o que o Hiro fala, porque ninguém fala japonês naquele lugar. Só o Hiro e o tradutor. Então a Muhi, que ainda está escutando a Dorami na cabeça dela, acaba ficando em outro local e deixando com que a produtora e o Covinhas fiquem ali. E ela fica bem tristinha, tadinha, gente. A Dorami também não ajuda, fica falando coisa na cabeça dela. Depois a gente vai tendo alguns relapsos de memória da produtora com o irmão do Covinhas, que ele é meio... ele é meio estranho, esse irmão dele. Eu não gosto dele. Eu não vou entrar muito em consenso, porque vocês vão saber o que vai acontecer com ela mais pra frente, que é bem legal. Mas por enquanto ele é um idiota. Ai, chato. Então, a Muhi acaba encontrando o Hiro. Eles se encontram e ela tá procurando trevos de 4 folhas. Ela tá procurando porque ela quer ver muito a aurora boreal ali no Canadá. Então ela tá vendo vários trevos de 4 folhas pra tentar achar e ter sorte de ver a aurora boreal. Ela acaba encontrando o Hiro e eles conversam, mas eles não se entendem porque nenhum fala a língua um do outro. É uma conversa sempre muito boa quando eles conversam, entre aspas. Que nunca é uma conversa muito produtiva, porque eles não se entendem. Ela acaba desabafando com ele, mas ele não entende uma palavra que ela disse, então fica elas por elas. Não entendem ninguém um do outro. Depois tem um jantar da equipe, todo mundo come junto, e depois a Muhi vai conversar com o Covinhas e acaba tendo uma meio que discussão entre eles. Eles acabam discutindo entre eles ali, e é meio besta, na verdade, porque ela tá com ciúmes da produtora, mas ela não pode ter ciúmes, até porque eles não têm um relacionamento. E acaba tendo uma desavença entre eles ali. Ela fica triste com isso, chora bastante, porque ele meio que rejeitou ela de novo, né? Então, fica assim, né? Tadinha. E a Dorami, com certeza, ainda tá na cabeça dela, encucado com aquilo, meu Deus do céu. No próximo dia, eles vão para ver a aurora boreal. Uhul! Eles acabam gravando o programa, mas a aurora boreal não aparece, tadinha, até vezar. Só que também, acaba que o tradutor acaba não indo, porque ele acabou sofrendo um acidente. O Covinha sofreu um acidente na estrada. Não, ele não se machucou, ele tá bem, não foi pro hospital. Sem cena do hospital ainda, gente. E quem acaba traduzindo toda a conversa que eles têm nessa parte do reality é a assistente do Hiro, que também fala coreano. E o Hiro acaba percebendo que a alegria que a Muhi acabava demonstrando com ele
nesse episódio não tava ali. Por quê? Porque quem ela escutava falar era o Covinhas. E ela é completamente apaixonada pelo Covinhas. E quem falou no ouvido dela dessa vez não foi o Covinhas, foi aquela outra mulher. Então, meio que a assistente dele percebe, mas o Hiro ainda não. Na produtora e no amigo lá da Morri, acaba tendo que uma conversinha ali e a gente descobre que ela não vai mais casar com o irmão do Covinhas. Ela não vai mais casar. Eu não sei porque eu tô falando isso com tanta felicidade, até porque agora eu acho que parece que ela vai atrapalhar o Covinhas com a Morri, né? Mas não, gente, é bom que ela não vai se casar com o babacão lá. Então ela não se casa e o assistente da Morri descobre isso. Então, quando está amanhecendo, Morri encontra o seu amado Covinhas, que voltou pra lá e apareceu agora, e eles veem a aurora boreal juntos. Esse episódio acaba com eles ali juntinhos vendo, e ele dando um último trevo de 4 folhas porque ele procurou por esse trevo enquanto o acidente estava sendo resolvido. E é muito bonitinho porque eles se olham, eles se gostam, e ele tá começando ali dá pra perceber, ele tá começando a ter sentimentos por ela, e é muito fofinho. Então eles veem a aurora boreal juntos, ela até fala tipo, agora toda vez que você vê uma aurora boreal você vai lembrar de mim, porque vai ficar marcado pra você. Esse episódio acaba dessa forma, deles vendo a aurora boreal juntos, e agora a gente vai pro episódio 6. E episódio 6 na área volta pra eles vendo a aurora boreal juntos, bonitinhos, fofinhos, ai, muito lindos. E mais uma interação do assistente da Morri com aquela outra produtora, porque ela tá querendo meio que dar pra todo mundo. É o que eu posso falar pra vocês. Ela agora tá querendo mandar tudo pros caramba e dá pra todo mundo, e ele meio que aconselha ela a não fazer isso e ser uma boa pessoa. Não sei, gente, não dá pra entender muito bem isso, mas é isso. No outro dia, agora eles vão para um parque visitar, porque eles têm que fazer outras gravações nesse local. A Morri acaba encontrando com o Hiro novamente, e ele conversa porque ele quer ver se o brilho dela é sobre ele ou se é sobre outra pessoa. Mas ele acaba não descobrindo porque as conversas deles não tem sentido nenhum, eles não se entendem, eles não falam a mesma língua, é muito estranho. Mas o Hiro já tá começando a ter alguns sentimentos pela Morri. Então eles estão nesse parque e a Morri e o Covinhas acabam indo nesse local, eles acabam achando um local lindo. Gente, local lindo, eu até pesquisei, eu quero muito ir. Canadá é muito lindo, né, gente? Meu Deus do céu, lindíssimo. Então eles acabam fingindo que tem uma cachoeira entre eles lá naquela água e acabam conversando, conversa vai, conversa vem. A Morri acaba vindo pra frente e acaba beijando o Covinhas, na qual fazendo ele ficar completamente sem reação nenhuma e ela indo embora. É exatamente isso. Ela dá um selinho nele e ele fica sem reação e ela vai embora e não tem mais interação, sendo que eles estavam conversando muito fofinhamente ali. Então corta pra um bar que eles estão lá e eles estão concorrendo a alguma coisa, estão fazendo um monte de coisa, estão disputando alguns jogos, estão bebendo e estão se divertindo ali. E tem um clima meio estranho entre a Morri e o Covinhas, que acabam nesse momento não conversando e ela ficando completamente com insônia, porque quer conversar com ele, quer entender o que tá acontecendo, do porquê que eles se beijaram. Ele também tá encucado com isso, do porquê que ela beijou ele, mas eles não conversam nessa noite, e sim somente pela manhã. E sim, a Dorami tá sempre aparecendo e entrando na cabeça da Morri, sempre nos momentos tristes. A gente vai entender isso mais pra frente. No outro dia, o Covinhas acaba tirando a iniciativa e pegando a Morri, conversando com ela dentro do carro, e eles acabam se entendendo. Tipo, agora talvez eles vão começar a ter alguma coisa. Mas tem uma informação que o Covinhas não sabe. E que lá no aeroporto, depois deles terem essa conversa no carro, de um momento fofinho entre eles, e também sobre uma música que eles gostam juntos, lá no aeroporto, o assistente da Morri acaba contando pra ela que a produtora não vai mais se casar. E a Morri fica insegura por conta disso, porque se o Covinhas descobrir isso, ele vai acabar correndo atrás dessa produtora. O que ela não sabe é que ele não tá mais afim da produtora e tá gostando dela. Ela acaba meio que deixando o avião pra trás e indo atrás do Covinhas pra conversar com ele, porque ela não quer que ele descubra sobre a produtora não casar mais com o irmão dele. Só que já é tarde demais, quando ela chega, a produtora e o Covinhas já estão numa livraria conversando, e sim, o Covinhas já descobriu que a produtora não vai mais casar, só que ele não liga mais, ele não tá mais afim da produtora.
Ele tá afim da Morri agora, ele não tá mais querendo a produtora. Ele vê a Morri fugindo, porque ela vai atrás dele na livraria, e ele vê que a Morri tá fugindo e ele vai atrás dela. Mas a Dorami tá sempre ali falando, você tem que fugir, foge daí. E ela acaba fugindo por causa dos conselhos da Dorami. E a Morri tá ali fugindo e o Covinhas vai atrás dela e eles têm uma discussão no ponto de por que ela tá fugindo das situações, sendo que eles já tinham resolvido que iam ter alguma coisa. E ele fica super chateado porque agora ele ia escolher ela e ela fugiu da situação e não quis encarar as coisas de frente e acaba que eles terminam aquilo ali. Ela fica muito triste porque ela tá realmente gostando do Covinhas e a situação é muito triste. Ela acaba voltando pro aeroporto chorando de novo porque levou outro pé na bunda. Se passa um tempo, agora eles vão voltar pra Coreia e a Morri acaba encontrando novamente ele em um concerto. O episódio acaba aqui dessa forma, eles se vendo de novo novamente ali naquele concerto, mas o episódio acaba dessa forma. Eu espero que você tenha gostado. Clica no like aqui embaixo, se inscreve no canal. Os episódios 7 e 8 saem logo logo. Bye bye, see you!